Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Que alegria encontrá-los aqui novamente, poder somar com os irmãos em aprender a palavra, né? E é muito rico essa oportunidade, é uma riqueza incomparável, como esse último versículo citado aí. Davi pede misericórdia, né? Se não for misericórdia de Deus, aonde nós estaríamos, né? Por onde estaríamos? Mas a misericórdia de Deus tem nos alcançado. Nós nos encontramos por aqui já vezes, e são muitas que já se passaram, muitas que poderão vir, se o Senhor assim permitir. Feliz aqui ver o pastor Marcos. Fica de pé aí, pastor Marcos, colega nosso, né? Está aqui nos visitando novamente. Que diremos a ele? Sois bem-vindos, é bem-vindo, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, pastor Marcos. É uma alegria para nós. Pastor Joel discorreu, pastor Júnior iniciou. Família, projeto de Deus, né? O centro da vida familiar. Como vai a sua família? Família de sangue, né? Como vai a sua família eclesiástica, a família da igreja? Como ela vai? Como você está centrado nisso aí, né? Colocando o centro da vida familiar. Como está a vida familiar? Tanto ela eclesiástica quanto ela, a família de sangue, né? Aquilo que nós temos aí, os ancestrais, bisavô, tataravô, avô, neto, filhos, tios, avós, e aí tanta coisa, né? É uma cadeia grande, vasta, né? E a família, nós sabemos que é a instituição que Deus deixou com alta primazia, né? Por quê? Desenvolve aí a questão do mandato de Deus a respeito da família, procriação, procriar. E aí a gente vê os pais, a gente vê filhos, depois vê netos, e tantas outras coisas no decorrer, ao longo dessa trajetória de vida, né? Eu lembro do meu avô, e não esqueço mais nunca, e jamais vou esquecer, e eu já falei aqui, eu vou falar novamente, que tem gente aqui que ainda não viu. A vida da gente, ela é relacionada na palma da mão, né? Na cana do braço, né? E aqui no antebraço. E daí segue. Preste atenção nisso, que os antigos lá, o pessoal, uma sabedoria deles é fantástica, é incrível você olhar isso. E a forma simplista. E Deus trabalha, toda a vida trabalhou de uma forma que surpreende. Ao longo da Bíblia você vê como Deus ganhou guerra, usou as pessoas para ganhar guerra. Levantou-se lá um exército com 32 mil, e só 300 foi para vencer uma batalha contra milhares. Essa é só uma das histórias. Rei Josafá reuniu-se 3 reinos, mandou, tão somente cante, né? Coloque-se de pé e cante. A vitória do brado do louvor, Deus fez com que aquele povo suscitou acho que eles bambearam os parafusos dos neurônios, começou a bambear, e ficou tudo doido, e começou a investir um no outro, estranhou o movimento de Deus. Nosso Deus é Deus de guerra, nosso Deus é Deus de vitória. Então olha só aqui para mim, na palma da mão, tem gente que já sabe disso aqui, a vida ela traz esse aprendizado para a gente, é coisa lá, do seu avô, talvez ele não falou, mas agora você vê aqui, o pastor Walter aprendeu com o avô dele, a vida é aqui, está relacionado, presta atenção, na palma da sua mão. Alguém não tem a mão dessa forma, pode ser que seja uma deficiência física, né? Ou de nascituro, ou um acidente, né? Por aí. Olha só, a vida está relacionada aqui, e é feita de blocos, e é comprovada, tá? 10 anos, pode olhar para a sua palma da mão, 10 anos, 20 anos, 30 anos, força total, gás, né? Oxe, nossa, tanta coisa, e planos, sonhos, venço, e comigo não tem disso, aquilo, outro, e vai. Aí, quando vê, né, a comunidade de janeiro, eu gosto de falar, a comunidade de janeiro é um janeiro, né, vai chegando, daqui um pouquinho nós estamos em janeiro de novo, lembra nós falar o ano passado?
Pessoal, daqui um pouquinho nós estaremos com os pés em 2022. Nós já estamos terminando julho de 2022. Por aí prossegue. Aí tem pessoas que vai longevidade, pastor presidente, né, outras pessoas. Morais, patrimônio histórico do Ministério, do MJA, né? Então, isso é tudo para a gente entender. Então, presta atenção nisso, ó, 10 anos, 20 anos, 30 anos, muita força. Aí, sem perceber, 40 anos, é uma pequena queda, ainda continua forte, né? Vigoroso, altivo, olhos de, né, visionário aí, né? Eu, por exemplo, quando eu estava nessa fase aqui, ó, dos 20 para os 30, vou comprar fazenda, vou ter isso aqui, 40 anos, 45 eu encerro, Celestina, eu vou encerrar, não vou trabalhar. E comprei um monte de moto, ganhei dinheiro, comprei carro para lá, para cá, pastor Juvenil ficou preocupado comigo, falei, mas onde é que esse menino está arrumando esse tanto de dinheiro? Né? Eu lá no comércio dele, um dia ele chegou, ó, não quero ver muito essa coisa aqui não, porque envolve mentira nisso, mas não tinha mentira. Mas ele me educou sabiamente, porque ele sabia, né, foi o que Deus, né, mostrou como pai de família que ele é. Hoje eu estou aqui, e sou rico, né? Como nós todos aqui somos ricos, nós temos aqui o provimento da palavra de Deus, nós sabemos para onde nós estamos caminhando. Então aí eu pensava que ia ter muita coisa, né? E aí eu levei aquela rasteira, né? Porque eu estava olhando para o meu umbigo, né? Para o meu mundo, meu ventre. E aí não deu certo, mas hoje eu sou rico de experiência, tenho a riqueza da amizade de vocês aqui na igreja, tem Jesus Cristo, que é meu Salvador, né? Creio na minha salvação, e Deus me tirou, né, de muitas coisas que lá no mundo eu ia perder, estaria perdendo, e hoje eu ganho porque estou, né? Porque quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. É assim que acontece. Então vai aí, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, muito rapidinho, você quase não percebe. Aí para 50 você já sente aí já um peso, tá? Aí os 50 fica aqui, ó, e você pode ver que 50 faz uma redundância aqui, ó, na palma da mão. Então, isso aqui, irmãos, é uma coisa fantástica, simples e é incrível você perceber que é uma realidade, porque a vida é feita de blocos. Então, vou lá para você entender de novo, ó, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, você desliza, 50. 50 entra aqui na palma da mão, a redundância, né? Ainda é uma performance que você tem que fazer uma análise assim, você tem que resumir muita coisa e não errar mais. Já começa a pensar, não posso errar agora. Se eu errar, né? Meu caso, né? Tem o Wagner, pastor Wagner e outros aí. Então é desse jeito, a vida de bloco, 10, 20, 30 anos, 40 anos, na queda, 50 anos, e aí vem 60, sessentou, né? 60 anos, tem um vigor, mas já não é a mesma coisa mais. E aí 70, né? É 70 anos, e o que passa disso, a Bíblia revela, o Salmo 90, vocês já têm a leitura, já sabem, né? É bênção de Deus, é o que Deus, é o bônus de Deus, é o bônus de Deus. Tem gente que só quer bônus, né? E Deus tem bônus para dar, mas também existe aí outras situações que você vai ter que, né? Tem o ônus e o bônus. Tem o ônus também. A vida tem preços, predicados para a gente crescer, amadurecer. Eu vou dar uma parada aqui para apresentar o nosso amigo pastor Luiz Jacinto, juntamente com a irmã pastora Eupídia. Coloque sobre os seus pés aí. Ele que é do Ministério Jardim América, ele é dessa casa, tá? Ele é prata dessa casa. O que os irmãos vão dizer a eles? Sois bem-vindos em o nome de Jesus Cristo, esta igreja ama vocês. Eu fico feliz em vê-los aqui. Estive na casa dele esses dias atrás, fez um bolo, a irmã Eupídia tem uma culinária afinadíssima, mas top de linha, né? Mas boa mesmo. Eu comi lá um bolo, ainda levei bolo, é uma bênção. Feliz por vocês estarem aqui e nós nos encontrarmos, rever aqui novamente. Pois bem, sim, 60, 70, 60 e depois 70, né? É dessa forma, então a gente está descontraindo, mas é uma grande verdade para a nossa vida. E tem pessoas
que passam pela vida. E o que nós queremos, para onde nós queremos tratar com os irmãos, expositar para os irmãos sobre a família. Nós sabemos que a família ela é instituída por Deus bem antes de ser instituído o Estado, bem antes de ser instituído outras instituições que emanam, todas elas se emanam da família. Então a família é a célula máter, né, ou digamos, a célula mãe da sociedade. Nós bem sabemos disso. Tudo decorre da família. E nós temos família eclesiástica e temos a família, né, genética, família sanguínea. E na semana retrasada, nós falamos daquela teoria da conspiração, para onde caminha, né? Nós falamos lá de Israel, o surgimento de Israel, a reconstrução do templo de Jerusalém, o grande reset econômico, que estão mudando tudo na economia, o mundo globalizado, o transhumanismo, nós falamos sobre a obter longevidade, né, através da implantação desse chip em seres humanos, já está caminhando aí, o sinal da inflação global também é um problema sério, o colapso econômico no mundo, nos quadrantes, né, da Terra, a falência das nações, veio aí pandemia, surgiu guerra, está tendo guerra, paralisações de grandes indústrias pelo mundo afora, uma coisa praticamente desencadeando sem controle. E o quinto sinal, nós falamos aí, o engano, que o que está acontecendo agora, toda a vida teve engano, desde os primórdios. Desde os primórdios tem engano. Em Apocalipse capítulo 6, fala da cavalaria do inferno, que são os quatro cavalos. Você sabe lá, o cavalo não, o amarelo é o último, o cavalo branco, que é a falsa paz. Aí vem o cavalo vermelho das guerras, também tem antes de Cristo. Vem o cavalo preto, que é o da fome, da miséria, também existe. Quantas nações estão submersas na miséria, na pobreza, na fome? E também tem o cavalo amarelo, que é esse cavalo, né? Cavalos ceifeiros de vidas, através de doença, pandemia, que é o cavalo ceifeiros da morte, né? E aí, por aí vai, escândalos, falsos mestres, falsos profetas, sincretismo, ativismo, relativismo, né? O secularismo dentro da igreja, a dramaturgia dentro da igreja, a propaganda religiosa na igreja, e um monte de coisa acontecendo. Tudo isso nessa teoria da conspiração para diluir única e expressivamente a família, para destruir a família, nessa teoria da conspiração. É só um resumo do que eu falei da terça-feira retrasada. Então, isso tudo vem para poder fazer com que a família, um engano, né? Nós falamos aqui do celular, nós falamos aqui sobre a questão da autossuficiência. Como a pessoa que vai adquirir autossuficiência é a geração Z, né? Que é a geração zapiana, do zap. Nós não estaríamos não estivemos tão errado, desculpa. Nós não estávamos preparados para tanta informação como nós chegamos a ponto. Muitos de nós aqui, eu não sei, os meninos mais novos, né? O Abis tem as filhas dele, tem a Camila mais o Alice, tem o Eliabe ali, tem o Léo. Eles já são bem melhores do que nós na rede social. E eu classifico nós aqui, o pessoal da minha faixa etária, né? Semi-analfabeto nesse mundo globalizado, nessa aldeia global, nesse mundo digital, nesse mundo eletrônico, né? E aí, isso tudo, irmãos, é para chegar, para diluir a família. Aí nós falamos dessa autossuficiência através desse aparelho. As pessoas mais novas têm acesso nesse aparelho, tem muita informação que eu e você não tivemos. Nós somos daquela escola, né? Eu apanhei para ir para a escola. Está aqui, eu não estou mentindo. Tem a minha matriarca, meu patriarca que está aqui. Eu apanhei para ir para a escola, né? Dei trabalho. Parei, larguei, meu pai não forçou. Depois de mais velho, foi voltar a estudar. Mas eu fiz um segundo grau, né? Numa situação bem... Era uma educação, não estou falando que ela é melhor que a de hoje, mas ela é mais exigida, mas ela era mais calorosa do que hoje. Hoje gera essa autossuficiência através de tanta informação que tem, que vai desencadear para o individualismo. E aí dilui a família. E a família precisa de mesa redonda, sentar na mesa.
Eu apanhei, vou falar para vocês aqui, não tem vergonha. Eu apanhei por colocar bolo minha mãe fazia bolo de cenoura, e eu levantar pezinho na geladeira, tá? E colocar o bolo, punha um boné e colocava o bolo por cima. Minha mãe pegou, ela não estava para lembrar, você pegou um dia no flagrante, mas você vai apanhar agora. Mandou a sandália em mim, lá na P33. Meu pai lá roncando e ela lá apanhou assim. A senhora pegou a sandália, pegava o bolo, punha o bolo aqui, ó, ia lá na geladeira, não é para comer amanhã, já tinha comido, mas não dormia, lombriga demais, né? E aí levantou e lá, pegou um bolinho, colocar na cabeça com o chapéu. Minha mãe puxou, não, vai apanhar. Só para vocês lembrarem. Então, é diferente de hoje. E o diabo quer destruir a família. Tanto a igreja, tanto a família genética que nós temos. Pai, filhos, esposa, esposo, mãe, irmãos. O diabo tem lutado para isso. E aí, biblicamente, nós vamos caminhar, eu estou dando fazendo essa breve síntese com os irmãos, através do que a essência da família. Eu sei que os irmãos aqui sabem muito mais do que a gente aí, a gente vai só somar coisa que você já sabe. Eu peço aí que eu vou fazer uma leitura da palavra de Deus, para Deus, o Espírito Santo, nos dar essa direção e orientação dentro desse tempo, esse espaço que nós temos, para a gente compartilhar com os irmãos e nós aprendermos. Eu convido você, se estiver com a Bíblia, ou se não, coloque no telão, por favor. Nós vamos para dois salmos, que eles são relacionais para família. Esses salmos não são oh meu Deus, não estou dando conta de falar. Exemplisaristas para a família. Não são exemplisaristas para a família. Eles são preceituais para a família. São preceitos de Deus. Salmo 127 e o Salmo 128. E segundo estudiosos, nós podemos dizer que o Salmo 127, Salomão escreveu. E tem outros estudiosos que discutem isso aí, que o 128 também é de Salomão. Mas o 128 vai dizer na sua Bíblia aí, tem Bíblia que traz aí que é autor desconhecido. E esses dois salmos também, eles são preceituais, e eles vão reverberar a nação de Israel, como filho de Deus e Deus o bom Pai. E nós vamos entender a importância disso aí, né? Porque discorre para nós sobre conceitos da família, o quanto que é importante a família para nós. Segurança que vem de Deus. Dentro do Salmo 127, olha aí. Cadê o Eliabe? Nós vamos em vão. Vamos ler todos nós, bem pausadamente. Vamos lá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Vamos para o Salmo 128, vamos fazer essa leitura. Vamos lá de novo. Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo te irá bem. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera,
e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. Os filhos de teus filhos, a paz esteja sobre Israel, sobre a igreja, sobre a sua casa, sobre a sua família. Esse salmo traz predicados aí, alerta, sinaliza para nós tudo que é de valor para a família. E a gente vai compartilhar com os irmãos. Pois bem, olha, a família é a primeira instituição de Deus. Ela é bem antes, instituída, foi bem antes do Estado e outras coisas. A família é instituída por Deus, ela também não é uma invenção nossa, não é invenção do ser humano, é invenção de Deus. Não fomos nós que inventamos a família. E você quer confirmação disso? Coloca aí Gênesis capítulo 2, versículo 24. Coloca aí, para nós sabermos. É preceitual, é preceito. Esse aí, irmãos, é o preceito da criação. É o preceito, é o que está escrito, é preceituado dentro das escrituras sagradas, é preceito. Então entenda, olha só. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Aí começa o princípio da família, a existência da família. Aí é o nascituro da família. Deus viu que não era bom o homem estar sozinho. Você sabe dessa leitura no Gênesis. Então o que Deus fez? Deu-lhe uma adjuntora para criar o quê? Uma família. A entrar no processo que nós falamos muito, que é a ação criacionista de Deus. É a ação criacionista de Deus. E nesse planeta, muitas coisas são importantes. Mas nada é mais importante do que nós nesse planeta. Quer afirmação bíblica e preceito bíblico? Vamos falar. Mais vale uma alma para Deus do que o mundo inteiro. Então nós temos um valor inestimável. Nós temos um valor inestimável. Então a família é essa instituição maior que nós entendemos que é um processo de Deus, é um mandato de Deus para chegar onde nós chegamos. Se você for fazer a análise da sua árvore genealógica, hoje que você souber fazer no celular, você vai ver a origem, de onde que é os seus pais, de qual nação que veio, qual tribo, você vai chegar. Tem como fazer esse estudo aí, detalhado, minucioso, bem criterioso, né? Você vai entender. Tem muitos aqui que são descendentes de africanos, tem muitos aqui que são descendentes de italianos, dos europeus, tem muitos aqui que são descendentes de indianos, de asiáticos, tem muitos de nós aqui, se nós for buscar aí, né? Tem gente que quer ser descendente de alguns árabes aí, porque vai falar do dinheiro, ser descendente lá do mundo árabe, vai querer dinheiro, tem muitos por aí. Olha, Deus criou a família antes de criar o Estado e a igreja. A família é a célula máter da sociedade, ou seja, a célula mãe da sociedade. Dela decorre todo o desenvolvimento social. Todo o desenvolvimento vem da família. Vamos fazer uma conta aqui. De Adão a Moisés, foram decorridos quanto tempo? Não. De Adão até Moisés, 2.000 anos. 2.000 anos. De Moisés até Jesus, mais 2.000 anos. De Jesus até nós, mais 2.000 anos. Isso é catalogado biblicamente falando. Pastor, como é que vai fazer essa análise? De primeiro, os homens tinham o quê? Lá na era adâmica, os homens tinham o quê? Longevidade. Qual o cidadão que teve 969 anos? Matusalém. Mas viveu. Então, a informação são desses homens, que teve longevidade, 400 anos, 500 anos, são informações. Então, vem informação da família, para chegar até nós, hoje, essa informação. Daí, olha só, aí nós vamos fazer aqui, tratar com os irmãos, sobre esse projeto de Deus na família.
Nós sabemos que Deus, ao criar o homem e a família, aliás, criar o homem e a mulher, e vocês sabem o que aconteceu, né, no Jardim do Éden. Foi a escolha ali do homem e não de Deus, e aí o homem teve que trabalhar do seu suor e produzir. E a vergonha, né, no homem chegou, pelo pecado, rompeu aquilo que não podia fazer, fez. E daí vem, né, de Adão até chegar até nós. A família, irmãos, quando ela é constituída, nós temos o processo que é o casamento. E se você for lembrar lá em Eclesiastes capítulo 4, vai falar lá do versículo 9, 10, 11 e 12, vai trazer conceitos preceituais para nós entendermos a vida relacional. E no casamento, olha só, nós anotamos aqui, o casamento, ele tem 3 fases distintas, são distintas, nós podemos trazer para os irmãos aqui, ou se não poder dizer pilares, né, para sustentação. Nós precisamos entender que a família, ela é a base, a família, ela tem que ser a máxima de valorização para nós. A família é o alicerce, nós temos que entender isso. A família deve merecer toda a nossa atenção, todo o nosso investimento, ou, aliás, o maior investimento que nós fazemos é na família. É na família. Se nós não considerarmos isso, nós somos, como se diz, nós estamos na contramão, nós estamos em pecado e estamos na contramão do que a palavra revela e traz para nós. Por exemplo, os pais, no nosso nascituro, os pais cuidam dos seus filhos, cuidam ou não cuidam? Cuidam dos filhos. Os pais cuidam dos filhos, né? O nascituro, vem aquele processo todo que você sabe. E depois, o que acontece? Os filhos cuidam dos pais, sim ou não? É um processo de mandato de Deus. É um processo de mandato de Deus. Então, olha só, a família, ela tem 3 pontos importantes que eu quero falar com os irmãos. Do ponto de vista preceitual, a família ela é heterossexual, ela é monogâmico e é monossomático. Três palavrinhas que nós precisamos aqui entender. Heterossexual é o quê? Masculino e feminino. O que isso implica para a família? Deus fez macho e fêmea. Deus fez homem e mulher. Me lembra aqui, me faz lembrar, por mais que a sociedade hoje, né, em vários quadrantes da Terra, queiram legitimizar, trazer que a relação homoafetiva ela pode acontecer, vai na contramão da palavra de Deus. Por quê? Me faz lembrar aqui de Levi Fidelis, aquele que foi candidato à presidência da República lá em 17 e 16, 17. Quem lembra? Lá do Rio Grande do Sul, ele combateu aquela menina lá do Rio Grande do Sul. Objeto excretor não pode reproduzir. Então, somente a união. Quando fala Gênesis, deixa aí Gênesis, por favor, Gênesis capítulo 2, o versículo 24, vai citar o quê? Deixará o homem, unirá o quê? Deixará o homem seu pai, a sua mãe, e se unirá o quê? Está aí, ó. Então isso aí quebra todo o paradigma dessa questão de relação que eles querem homoafetiva. Não funciona. Homem com homem, mulher com mulher. Você já sabe disso. Só vai nascer, vai dar continuidade na procriação, um homem e uma mulher. Esse é o projeto de Deus, é a base da família. Através do quê? Do casamento. Dentro do casamento, existe esses 3 pilares. O casamento ele é heterossexual, porque é masculino e feminino. Ele é monogâmico e ele é monossomático. Vamos entender aqui, monogâmico, vamos entender. Olha só, monogâmico é só uma mulher, o homem ter só uma mulher e a mulher ter só um homem. Então é monogâmico, é monogâmico. E olha só, existe aí um perigo extremo, uma situação, 2 palavrinhas que contrariam isso aí, que é coisa o quê? Que vem lá do mundo.
a poligenia e a poliandria. O que é a poligenia? É a mesma coisa de poligamia, mais de uma mulher, né? Mais de várias mulheres. E a poliandria, o que é a poliandria? Mulher ter mais de um homem, vários homens. Não está dentro do casamento, está fora do casamento. E o que é a monossomático? O que significa isso? Uma só carne, está aí dentro desse texto. É preceitual. É preceitual. Não é exemplicarista. A palavra não estou dando conta de falar. Não é exemplo, é exemplicarista. É exemplicarista mesmo. Então, olha só. Portanto, o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E eles serão uma só carne, monossomático. Então, o casamento tem 3 pilares fortes para o casamento. O casamento ele é monogâmico, ele é heterossexual e ele é monossomático. Monogâmico, casamento. O homem é só uma mulher, a mulher é só um homem. Lá em Israel, quando aconteceu, pastor, e Davi, e Salomão, e Jacó, lá em Israel, estava acontecendo ao redor de Israel, estava acontecendo aqueles problemas, lá na antiguidade, mas aí quebra todo o paradigma, já em Gênesis, ó. Já quebra todo o paradigma, porque aquilo lá já era desobediência, você tem que entender isso, já era. Jesus, por isso que Jesus veio na cruz para quebrar todos os paradigmas. Quando nós falamos aqui, Jesus morreu na cruz para quebrar todos os paradigmas, quebrou todo o modelo daquela era antiga. Hoje é o que? Na graça. Por isso que o nascimento de Jesus foi através do Espírito Santo, o próprio Deus, gerado através do poder de Deus. Poder de Deus, verdade. Não foi do homem. Aí, olha, nós podemos caminhar dentro do tempo nosso, obrigado, Pai. Vamos aí a questão de fases, né? O que acontece no casamento. Você já deu para entender, irmãos? O casamento ele é monogâmico. Monogâmico é só o homem ter só uma mulher e a mulher ter só um homem. E ser poligenia é o homem ter várias mulheres. E poliandria, a mulher ter vários homens. Tudo errado. E monossomático, o homem e a mulher é só uma carne. É só uma carne. Então, isso nós vamos entender essas 3 palavrinhas aí. Olha só, fases do casamento. Olha só, o tanto que é importante para nós entendermos isso aqui. Necessidade de valorizar. Nesse Salmo 127, coloca no versículo 2 aí para nós, por favor. Vamos entender. Vamos discorrer com os irmãos aqui. Tem muitas fases do casamento. A gente vai falar que eu também já tenho um pouquinho de experiência de casamento, né? Então, olha só. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus o quê? Amados? Quando? Então, olha só. Construir uma família sólida para um casamento, a primeira fase do casamento, é essa união matrimonial entre o homem e a mulher, heterossexual. E aí nós já entendemos que é monogâmico, o casamento tem que ser monogâmico e monossomático, nós já entendemos. Então preste atenção aqui. Ao constituir uma família, quando pensa-se num casamento, as pessoas esquecem dos 2 fundamentos que nós temos na Bíblia. Quais são os 2 fundamentos que nós temos na Bíblia? Quais são? Está lá no Sermão do Monte, está na escola bíblica dominical. Os 2 fundamentos. Mateus, coloque Mateus, deixa aí, por favor, eu vou ler aqui. Mateus capítulo 7 e o versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa aonde? Sobre a rocha. Quantos casamentos não edificados sobre a rocha? Vamos abrir um aspas aqui. Vamos casar, né? Aí já faz a programação horizontal. Isso é normal. Eu fiz a minha, você fez a sua. Mas eu falo no casamento duradouro, um casamento para poder da constituição da família. Ele é elaborado aonde? Ele tem que ser firmado aonde? Construído aonde? Na rocha. Está aqui o conceito da família, na rocha. Olha só, hoje, a necessidade de valorizar mais o ter do que o ser. Isso é um problema sério, muito sério. Tem pessoas que quando faz projetos de casamento, e aqui lá fora tem muitas coisas aí,
que você sabe na sociedade, sabe assim, nós vamos trabalhar, às vezes a mulher é juíza, o cara é juiz, ou o cara é advogado, ou é desembargador, é procurador, o cara é um empresário, a mulher também é uma empresária. Eles começam a fazer planos horizontais daqui da terra. Vamos trabalhar, se afadigar, vamos juntar para depois, quando nós estiver mais lá na frente, nós vamos estar arrumadinho, belezinha. E aí trabalha demais, mistura as coisas, o excesso de trabalho, a vontade de adquirir as coisas, e se sobrecarregam demais, né? Se escravizam pelo trabalho, e vai esquecendo de construir o casamento na rocha. Todo casamento, vai dizer aqui, ó, né, nesse texto que nós lemos aqui do Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, você tem que fazer uma ligação hermenêutica aí, ó, do Salmo 127, versículo 1, com esse aí, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam ela. Então, um casamento, para ter base, para ter sustentação, para passar a primeira fase é a união do casamento, né? O caboclo namorou, tal, o meu caso namorou, gostou, a namorada gostou, casou, para lá. Aí o fundamento tem que ser aonde? Na rocha. É Cristo que sustenta todo casamento, todo matrimônio. Sabe por quê, irmãos? Tem ventos que pode acontecer, tempestade que acontece no casamento, que nada segura. Dinheiro não segura, amizade não segura, pai do lado materno ou paterno não segura, conselho não segura, igreja não segura. Não segura. O que segura é ser firmado, construído na rocha. Porque se é construído na rocha, quando vem o vendaval, vem todas as coisas, o que acontece? Não cai, não é diluído. Então tem casamentos aí que hoje, eu digo, né, muitos casamentos não são alicerçados na rocha, não está nesse fundamento. Então não adianta trabalhar, não adianta correr para lá para cá, se afadigar. Porque, o que diz aí no versículo 2? Caminha aí. O que diz aí? Olha só, não é eu que estou falando, não é a Bíblia. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de doce, trabalhar, pois ele supre os seus amados, que quando? Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. É ou não é? É assim que nós estamos. Eu estou aprendendo com isso, tá, irmãos? Vou tirar aqui para vocês exemplo aqui, ó. Eu estou aprendendo. Estou lá batendo, trabalhando. Não é que eu não, eu vou parar de trabalhar, não. Mas eu tenho corrido para atentar para as coisas de Deus, e Deus tem me prosperado. Minha mãe e meu pai podem testemunhar para vocês aqui. Porque se eu tivesse lá do jeito que eu estava lá atrás, já era, tinha perdido mesmo, já era. Não tem vergonha de falar isso. Amizade, influência da sociedade. Um dia, irmãos, eu parei, quando eu estava de férias na igreja, veio um raciocínio na minha mente. Aqueles colegas que estavam na igreja não se desviaram, eu fiz uma análise deles. Aí aqueles que eram os colegas da faculdade, os de futebol, outros da pescaria, outros no seio da família, outros lá no labor, eu fui fazendo a conta de cada um, a situação que eles estavam. Todos com problemas, e problemas graves e sérios. E os colegas que permaneceram, ascendência ao céu. E eu analisei isso. E uma das coisas que destrói é o casamento. Vai embora. Então a família, o alicerce da família, está dentro desse Salmo 127, 128, fazendo uma comparação com os dois fundamentos. Pode trabalhar, pode ganhar dinheiro. Tem casos aí de casal que trabalharam 15 anos. Juntou dinheiro e muito dinheiro. Dinheiro, eu sei. Perto de mim, lá no setor lá, que tem muito advogado, tem muito juiz, tem desembargador, tem procurador, aposentado, lá no Jaó. Santa Genoveva e Jaó é cheio desse pessoal, esses moradores lá. E juntaram dinheiro, e trabalharam 15 anos. A mulher da área jurídica, também o marido da área jurídica. E juntaram dinheiro, e a mulher saía de manhã cedo, chegava 4 horas da tarde. O camarada iniciava o trabalho às 13 horas e ia até às 22 horas. E foram se passando os anos. Depois que juntaram tanto dinheiro, muito dinheiro, assim, para a vida deles, eles descobriram que não estavam, a vida relacional, eles não estavam sentindo o verdadeiro matrimônio entre eles. Não estavam conhecendo a voz um do outro,
não estavam entendendo o cheiro um do outro, não estavam entendendo nada entre eles, e descobriram que estava tudo errado. Bem melhor dizendo, estavam dormindo com o inimigo. Romperam-se o casamento, porque não foi alicerçado nesse fundamento, na rocha. Que adiantou aí, ó? Inútil vos será. E hoje tem casamento, matrimônio, relacionado com isso. As pessoas, quando pensam em ter criança, tem uns que pensam, fica com medo de ter, outros sofrem para ter, outros ficam desesperados para ter, né? E a vida no passado, um pai de família lá nos primórdios lá, quanto mais filho ele tinha lá na vida rural, no campo rural, o que acontecia? Ele tinha mão de obra. Então, se ele tivesse 10 filhos homens, ele tinha mão de obra, ele estava ali. Lembra? Porque as famílias antigamente tinham muitos filhos. Era diferente. E hoje na vida urbana, né? Ninguém quer ter mais de 2, 3, por quê? É despesa. E aí esse texto vai falar, se você acompanhar comigo aí, ó, os filhos, o versículo 3, vamos lá. É a Bíblia, não é eu que estou falando não, sobre essa situação, tá? Estou dando exemplo bíblico, não. Lá em casa nós éramos 11, olha aí. Lá da GSI 10. Todo mundo sobreviveu. Hoje, presta atenção, o que o diabo quer inculcar na vida relacional de matrimônio. Daqui um pouquinho ninguém, né, quer ter filho mais. Taxa de natalidade caindo, né? O que o diabo quer fazer? Romper toda a estrutura da Bíblia Sagrada, tudo na contramão da Escritura. De que forma? Diluindo a família. Nesse mundo de existencialismo filosófico que existe, né? Eu existo, eu tenho condição, eu pego aqui minha internet, eu tenho informação. Esses meninos de hoje têm sentido segurança em internet. Tem Sim. país aí que a pessoa vai casar, o governo se interfere e vai saber a situação da vida deles, se eles podem casar e se pode ter filho. Tem país aí que fiscaliza a vida da pessoa, se ele pode casar, se ele tem condição, ou se pode ter filho. A Suíça é um desses países, a Suécia é um desses países. Tá? Portugal nem tanto, mas a Suécia e a Suíça a Dinamarca, são esse tipo de país aí que o senhor está falando aí, frisando aí. Então, olha só, inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde e comer o pão de dores. Então, tem pessoa que faz a programação. Minha filha teve um relacionamento, ela, né, os irmãos sabem que ela separou. E está indo, caminhando para um outro relacionamento. E eu já disse, olha, trabalhar demais, correr atrás demais para poder... Estou falando também que tem que ser preguiçoso, né? Mas dentro do fundamento que é a palavra de Deus, porque está aí, Deus dá o quê? Aos seus amados, Ele dá o quê? Quando dormem. Está fora da contracultura de Deus. Por isso que você está vendo muitos casamentos, por isso que o casamento, essa instituição da célula máter, a igreja, é que traz esse ensino com toda contundência, com toda clareza, com toda veracidade, que é através da Bíblia. O casamento tem que ser firmado aonde? Na rocha, senão a casa dilui. Quando a casa dilui? Dilui dessa forma. A pessoa trabalhou, esse casal trabalhou, depois de 15 anos, escutei lá no balcão da minha loja, do meu comércio, experiência, irmão. Lá no meu balcão, um casal simpático, bonito, mas foi descobrir, trabalhou demais para juntar, e esqueceu da essência de desfrutar da herança que vem, que são o quê? Quem é a herança que fala aí nesse são os filhos. São os filhos que são herança. E herança é o seguinte, herança não é uma coisa que você trabalha para ter, sim ou não? Herança não é uma coisa que você trabalha para ter. Então, pode falar, Celestina. Exatamente. Aconteceu com Israel e a Natália. Israel toda a vida ele gostou de atividade física. E com casamento, serviço, ele estava malhando à noite, todos os dias. E aí ele e o Éder, nós chegamos nele falando, ó, meu filho, como que você vai fazer? De dia você trabalha, à noite você vai malhar. E o casamento, meu filho? Agora o que ele está fazendo? Ele acorda 4 horas da manhã e à noite ele está com a namorada. Compatibilizar, né, ali a relação matrimonial.
Muito bem, missionário. Essa destemperança, essa desregulação, ela traz transtorno, tanto na inversão do ser pelo ter. Tem casal que pensa, só vou casar quando eu tiver o apartamento, a casa, meu salário e minhas coisas. Aí pega e morre. Já aconteceu, muita gente desse jeito, fez ali o noivado e morreu. Por quê? E outras, tem gente, está certo, a sociedade ela tem que viver a contemporaneidade. Nossa sociedade está com muita informação, e filho realmente não é fácil, mas é Deus que porque a gente tem que lembrar que você deu trabalho para os seus pais também. Tem que lembrar isso, né? E a gente tem que saber que essa herança, essa riqueza, não é nossa, não é nós a herança, ela não é você que trabalhou, foi Deus que deu. E herança, o que você tem que fazer? Lembra do filho pródigo? Ele recebeu a herança, o que aconteceu com o filho pródigo? Esbanjou a herança. Vou lembrar lá dos primórdios do meu avô. Meu avô fala, vocês, todo mundo sabe de cor e salteado, todo mundo aqui, é um adágio popular: dinheiro não aceita desaforo. Sim ou não? Dinheiro não aceita, dinheiro não leva, como é que fala, desaforo para casa. Quer falar, pastor? Pode falar. Cadê o microfone aqui para o pastor participar? No centro da cidade, Lisboa, na capital mesmo, e também nas outras cidades. Você anda, o que mais vê é grandes palácios, grandes, sim, mas é grande. Desabitado. Feito, igual o centro administrativo, por exemplo. Sim. Todo desenhado, um palácio mesmo. Desabitado. Desmanchando tudo, porque não tem herdeiro. Olha aí. O governo é o herdeiro, e a cidade fica feia com aqueles palácios que tem Olha muitos anos, né? Desperdício, né? É o máximo que tem lá é de 1 ou 2 filhos. Pois é. A população de idoso de Lisboa, Portugal, é média de 70% a 75%. Por isso é mais fácil você entrar na Europa por Lisboa. Porque se não for o emigrante Portugal. de todos os países, né, aí Portugal acaba. Olha só. Porque só tem idosos aposentados. Na informação. Isso, obrigado, pastor Marcos. Somando aí. Isso contraria o que a palavra de Deus nos traz. Informação. Pode falar. Aquele moço que teve aqui na igreja, teve lá em casa, ele informando lá que, inclusive na família dele mesmo, 14 anos, já sai de casa, você sua vida independente, e os pais, o pai é obrigado a bancar uma parte, Segurar e o tudo. governo banca outra parte para poder viver sozinho lá. Essa- Sai de casa, não dá nem satisfação. Essa é uma grande realidade. 14 anos. Esse mundo, né, pós-modernidade. Começou Isso é lá lá na França. Obrigado, pai. Nós citamos aí, lá, aquela época dos Beatles, os anos 60, né? Aquela revolução que teve dos hippies, mundo afora. O que disseminou pelo mundo? DST, né? Como é que fala? DST não, me ajuda aí, Celestina. DST, doença DST, doença sexualmente transmissível. Sífilis, gonorreia, que mais? Hepatite, sífilis, né? AIDS, depois mais na frente. Por quê? Aquela sociedade, que isso que o meu pai está falando aí, sociedade que se expressou a liberdade. Vou voar, vou sair de casa, vou pôr mochila, aqueles filmes que você já viu ali, hollywoodiano, né? É uma influência maligna que veio. O que aconteceu? Morreram muitos jovens, né? Inclusive os grandes populares aí, né? O John Lennon morreu, e outros, Jimi Hendrix, aquele cara da Jamaica lá, o Bob Marley, esses outros camaradas, um monte de gente, overdose, um para lá e para Elvis Presley, morreu por quê? 42 anos, a desconstrução da família em falta de responsabilidade, essa questão essa liberdade com libertinagem, confundida com libertinagem. Então aí a família que é construída sobre a rocha, Deus dá enquanto dorme. Tá esse modelo aqui para nós entendermos que isso aí. Então essa primeira fase da contraição quando é contraído o matrimônio, né? Essa é uma primeira fase nessa vida relacional de família. Ela já vem.
E aí Deus instituiu a família bem antes de instituir o Estado, e tudo que é depois que é instituído, que vem, se emana da família. O meio familiar é a base para toda a sociedade. Então a família precisa ter investimento. Nesses matrimônios agora modernos, é contrato de casamento, né? O que é seu, o que é meu, né? São separados. Também vai tirar ao que preceitua, né, a Gênesis capítulo 2, o versículo 24, uma só carne, monossomático, é uma só carne. Então não significa que essa carne, é o pensamento. E aí vamos voltar lá em Eclesiastes capítulo 4, o relacionamento é um cordão de 3 dobras, tem duas analogias que nós podemos fazer: Deus na situação, no controle disso aí, e também os filhos, que são herança. Um casamento sem os filhos, quando tem problema, pode até superar, quando não tem problema. Quantas pessoas lutam no casamento para obter um filho? Porque é herança de Deus. É herança, você não trabalha para ter. Na vida de familiar, tanto o filho mau como o filho bom vai receber o quê? Herança. Porque não é ele que trabalha, a herança é recebida, e os filhos são herança de Deus. E é onde é que vai formatando, vai obedecendo o mandato de Deus, de que forma? A procriação. E aí querem romper com esses modelos, né? Família, não pode ter isso, porque coloca no mundo urbano, na vida urbana, vê os filhos para receber como dificuldade. Não, é difícil demais criar filho. Agora, se tiver na rocha, tiver fundamentado, essa casa for construída, edificada nessa primeira fase do casamento, dessa instituição, quando ela é colocada nesse primeiro alicerce, ela cai? Não cai. Os filhos são sustentados, o casamento são sustentados. Tem tempestade? Tem intempéries? Tem demais, tem muitas. Mas Deus sustenta, Deus mantém. É a palavra que está falando, não é o pastor que está falando. Vai. Pode pegar o microfone e ajuda a somar aí, por favor, João. Diz assim: há um homem que é só e não tem sucessor, nem tem filho nem irmão, mas nunca cansa de trabalhar, nem os seus olhos se fartam das suas riquezas, nem se pergunta: para quem trabalho eu e privo a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonho o trabalho. Olha aí, está vendo? Bíblia, está aí informação. Então tem que ser valorizado, né? Valorizado. O casamento tem que ser valorizado. Então essa primeira fase, essa necessidade, as pessoas ficam muito preocupadas: como é que eu vou fazer? Como é que eu vou atribuir a isso? Como que eu vou controlar essa situação no meu matrimônio? O meu teto, minha moradia. Pastor, então você está ensinando aí que não precisa preocupar? Tem que preocupar sim. Hã? Não. Exatamente, até passar aquela fase, né, determinada pela nação ali, ou pela tribo, tinha que esperar. Então, olha só, em Eclesiastes capítulo 4, fala para nós aqui sobre uma questão importante, da questão da vida familiar, que é esse projeto de Deus. Eu vou colocar aqui 2 proposições. É melhor em serem 2 do que 1. Sim ou não? Porque se um cair, essa é a relação, a primeira base, ele serve para um casamento, é a união, né? Tem que lembrar, o casamento ele é certinho, né? Se não tiver, vai empurrar, jogar. Pode, porque se ele não tiver nos 2 fundamentos, se não for construído na rocha, não vai aguentar os vendavais, né? Não, aquilo que nós falamos aqui, ó, sentimento. Olha só, presta atenção nisso aqui. Sentimento não segura casamento na tempestade. Não segura. Dinheiro não segura, parente, mãe, pai, não segura casamento. Não segura. O que segura casamento é você entender os 2 fundamentos lá de Mateus. Edificar, construir a casa sobre o projeto e o plano de Deus. Vai vir tempestade, vai vir discórdia, vai acontecer. Meu pai e minha mãe mexem e vira, tem um pega. Não vou dizer que é pega santo, mas é um pega, mas meu pai já sabe o jeito da minha mãe já sabe o jeito do meu pai, vai indo. A Dalva já teve muito pega comigo, muito pega com ela, mesma coisa. Já sabe, um vai controlando um com o outro, o negócio vai graduando.
é aquilo, irmãos. O pão nosso é de cada dia. Então não precisa casar, ficar pensando, nossa, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como que vai acontecer? Tem que ser baseado o casamento nos dois alicerces, lá dos dois fundamentos. Se Deus não guardar a cidade, em vão trabalha, em vão vigia o sentinela. Se Deus é Deus que tem que edificar, tem que ser edificado, não é na segurança, porque tem posição social, porque tem dinheiro. Lembra o que eu contei desse casal lá? Muito dinheiro, foi descobrir que não tinha nada a ver, depois de que, olha que perca que atrás, porque não foi construído essa primeira fase do casamento sobre a rocha, não foi edificado sobre a rocha, tá? Esse é um exemplo bíblico, nós estamos trazendo para os irmãos aqui. Olha só aqui Eclesiastes, extrair da vida o que ela tem de melhor. Uma das grandes necessidades das pessoas é encontrar felicidade. E de repente, quando as pessoas finalmente encontram essa felicidade, o muro cai, né? Porque quando nós conhecemos os dois fundamentos, a presença de Deus se faz presente no lar. A temperança muda, a esperança ela tem solidez, os pés estão fincados na rocha, porque eu conheço a Cristo. Eu tenho que saber que meus filhos são a herança de Deus. Essa herança é alegria para você. E olha só, o tempo está indo. Algo que gostaríamos de lhe transmitir é o conhecimento do que significa uma vida sem muros. Que tem gente que vive num casamento com muros. Sim ou não? Tem muita gente que vive com um muro no casamento. E aí não está na vida monossomática, uma só carne, que é preceitual, que é bíblica, é mandamento. Porque o casamento ele é monogâmico, entre um homem e uma mulher. São bases, são bases. Viver infeliz é o mesmo que esmurrar o vento. Qual o pedaço do vento que eu estou pegando? Qual o vento que eu estou atingindo? Qual que está afetando? Você não sabe. Não tem jeito de você controlar o vento. Viver infeliz é dessa forma. Outra situação. Todos têm um fator importante de desempenhar na vida um do outro. Todos. O homem tem um papel fundamental, a mulher tem um papel fundamental para desempenhar na vida um do outro. E está tudo dentro aqui, ó. Melhor é serem dois, do que porque tem melhor recompensa do seu trabalho. Então é melhor serem dois. Por isso é o casamento monogâmico, é heterossexual e monossomático. É isso que nós precisamos entender. Olha só. Podemos andar além das impossibilidades. Leia aí, Joel, pega o microfone. Vamos ler o versículo que a gente vai discorrer dentro do versículo, para a gente entender. Sobre a questão, essa é a primeira fase do casamento. O casamento tem N fases. É uma das primeiras, tem mais um monte aqui, mas não dá. Pelo menos essa a gente começa a entender, precisamos entender. Posso falar de novo? O casamento, ele vamos lá, fala a palavra aí, monogâmico. O casamento é heterossexual. Fala de novo, heterossexual. O casamento é monossomático. Monogâmico. O que é monogâmico? Tem que ser um homem e tem que ser uma mulher. Pronto. O que é heterossexual? É um feminino e um masculino. Não é homem e nem mulher. Lembra disso. Monossomático. Por que ele é monossomático? Uma só carne. Devemos entender isso. Esse é um dos princípios básicos, né, de fase do início do matrimônio. Vai lá, Joel, leia, por favor. Eclesiastes capítulo 4, versículo 10. Porque se cair um, o outro levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois quando cair, não haverá outro que o levante. Está vendo? Olha só, discorre aí. Grande necessidade humana, grande necessidade que você tem e eu tenho, é descobrir que você é capaz. Tem gente que não descobre que ele é capaz, tem mulher que não descobre que ela é capaz, tem homem que descobre que ele não é capaz. E é uma necessidade. Você é capaz, nós somos capazes. Na vida relacional, você vai enfrentar altos e baixos, porque são ideias, pontos de vista diferentes. Mas quando ele é edificado na rocha, o pensamento ele é o quê? Entre uma só carne, é só um pensamento. Lá em Filipenses capítulo 2, o versículo 2, 3, 4, vai elencar para nós lá o quê?
o versículo 5, eu gosto muito do versículo 5 de Filipenses. Leia Filipenses 2:2, por favor. Se der para colocar na tela, eu quero que o Joel leia. 2:2. No casamento, eu tenho que ter o mesmo pensamento. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superior a si mesmo. Isso é entender que cada um é capaz dentro da relação matrimonial. Cada um é capaz. Cada um é capaz. Pode falar, pastor Wagner. Pastor Walter, eu peguei a Bíblia aqui do nosso amigo aqui, pastor Miro, é a nova tradução na linguagem de hoje. Pastor Absa gosta dela. Olha o que o sábio Salomão nos disse. Enquanto você viver neste mundo de ilusões, aproveite a vida com a mulher que você ama. Isso aqui que me chamou a atenção, ó. Pois isto é tudo que você vai receber pelos seus trabalhos nesta vida dura que Deus lhe deu. Vida dura. Não é fácil mesmo não, hein? Não é fácil para ninguém. E também não é fácil para as mulheres. Não é fácil para as mulheres, não é fácil para os homens. Ainda mais nesses dias que nós estamos vivendo. A família está sendo bombardeada com informação. Televisão, um monte de porcaria. Celular, N porcaria, né? As vidas relacionais que nós temos no meio da sociedade, você chega, às vezes, numa festa de um parente lá, você sabe o que acontece quando não conhece a Deus. Sim ou não? Lá no trabalho, o que acontece? Né? Tantos assédio moral, assédio, né, de todas as formas. Né? A pessoa é assediada, não é só um outro assédio por dinheiro, assédio por tanta coisa. Por mudança de vida. Então, está aí, Eclesiastes fundamenta e preceitua isso aí para nós, é preceitual. A vida familiar faz que nos conheçamos de verdade. Por isso que a família é fundamental, a vida familiar. Não é bom, pastor Machado, quando você reúne seus filhos lá, ver seus filhos lá, você já tem filho com 50? Tem? Tem, né? Não, parabéns. É bom você ver um filho com 50 anos. É bom você ver, eu tenho meu filho 34 anos, baita de um camarada. Minha filha com 30. É bom você ver os filhos. E aí hoje eu vi meu neto, tá com saudade dele, ficou uma semana fora, eu já estava. Tem uma frase aí que é o seguinte, irmãos, ó, presta atenção nisso aqui, ó. O filho amansa o pai que é burro, né? Vamos falar, o pai é burro, amansa o pai como burro, amansa o burro para o neto montar. E é verdade mesmo, o filho amansa o pai, que é burro, né? Para o neto montar. Tem outra frase que diz assim, quando é brincadeira para descontrair, você não é pai. Você não é um pai, você é mais do que um pai, muito mais do que um pai, você é um palhaço. Tem essa frase por aí, só para descontrair, eu estou falando isso aqui para descontrair. Mas é filho, irmãos, quando você põe essa frase no Salmo 127, na aljava, é para você carregar, porque lá nos primórdios, quando eles usavam nas guerras, tinha as flechas. Eles lançavam a flecha na direção certa, E os filhos são lançados na direção certa. Mas os filhos é coisa que você carrega na aljava. Mesmo que, perguntei para os 50 anos, porque meu pai tem um aqui de 50 que está falando, o pastor Machado tem. Carrega até hoje. É a alegria do Senhor, é as bênçãos de Deus. Carrega no bolso. Carrega ou não carrega, pai? Carrega ou não carrega, pastor Machado? O pai carrega ou não carrega? Eu carrego, meu pai carrega. O pai carrega no bolso. O pai carrega na oração. O pai carrega o filho no incentivo. Ele mantém, carregar na aljava. A aljava, os filhos são como flecha na aljava, são lançados na direção certa. Você não vai lançar seu filho na direção errada. É faculdade, é ensino básico, é jardim 1, jardim 2, jardim 10, e curso para lá, e curso para lá. Meu pai está aí, ele alcançou, né, a CAN que a gente fala, né, na idade, que são a vivência. Abençoou os netos, estendeu para os netos na bênção para a vida dos netos, dos filhos. Pastor Machado da mesma forma, e outros aqui eu sei que é a mesma forma. Está caminhando, eu estou vendo a irmã. Não. Vera. Ela falou comigo domingo, preocupação com a filha. É filhos na aljava, é herança. E Deus deu herança, a herança é para ser cuidada, não é para ser desperdiçada como o filho pródigo fez, desperdiçou a herança dele. Então, na vida matrimonial, tem esses preceitos aqui, que são bases fundamentais, basilar para nós.
Nós precisamos entender. Essa é uma das primeiras fases que vai mais longe que a gente possa imaginar. Olha só, leia aí o versículo 11 de Eclesiastes 4, por favor, evangelista Joel. Também, se dois dormirem juntos, ambos se esquentarão. Mas Olha, como um sozinho se esquentará? Esse é o famoso cobertor de orelha, né? A gente pode falar de verdade, mãe. Mãe. É ou não é? Não é bom dormir dois de um casal? É lógico, nós estamos falando uma coisa muito bonita. De Deus, foi Deus que deu, irmão. Porque tem gente que faz coisa errada, né? É coisa de Deus. É coisa de Deus. Está aí, não é eu que estou falando, é a Bíblia. É a Bíblia que está falando. Então, olha só. Junto nós podemos desfrutar do amor. Na vida relacional, está entre a primeira fase do casamento. Vai chegar na segunda fase, que são os filhos. Presta atenção, olha só. A necessidade do ser humano é sentir-se importante para alguém. Não é bom? Eu senti importante para a Dalva, ela sentia importante para mim. Eu falei para ela, tanto foi bom nós passear sábado. Foi muito bom. Porque trabalha. Eu não posso reclamar, irmão, não posso queixar, falar a verdade para vocês que eu já passei muito. Deus já me levou em muitos lugares. Não tenho dinheiro, mas Deus me deu essa promessa. Foi um pastor que falou, pastor Hélio, há muitos anos atrás. Eu não acreditava, hoje eu acredito. Eu já fui em cada lugar, eu fico pensando, pai, mas tem a ver com o que Deus falou, Joel. Deus falou, pastor, conserta o seu altar, que Deus vai te levar para lugares que você nunca imaginou na sua vida. Onde é que eu queria ir? Lá no Peru, lá no meio das neves. E Deus já me levou, minha mãe é testemunha, sem dinheiro, né? Que é aquela situação, brincar com os irmãos um pouco aqui. Dinheiro pouco, nós tem muito, viu, pastor Machado? Dinheiro pouco, nós tem muito. Agora, dinheiro muito, nós tem pouco. Fala, Wagner. O apóstolo Paulo nos dá 2 conselhos aqui, como sempre, a diretrizes. Primeiro, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12 e o versículo 14. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. A segunda de Paulo, comentando aos Hebreus agora, 13 e o versículo 4. Digno de toda honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Exatamente, é a família. É o que Deus tem deixado de melhor para essa terra, é a família. E o que o diabo tem tentado mais destruir é o quê? Família. Então está aí, ó, esse versículo 11 aí de Eclesiastes, né? Também, se dois dormirem juntos, né? Ficarão aquecidos, mas como um só poderá se aquecer? Aí entra a necessidade dentro desse versículo aí para nós. A unidade física. Quando é nessa primeira fase do casamento, existe a unidade física. Ninguém vai casar porque não quer nada, né? Ninguém vai casar porque não quer nada. E é bíblico, e é mandamento, é de Deus, é divino. É divino. Quer a prova? Gênesis capítulo 2, esse versículo 24. Portanto, deixará o homem a sua mulher e seu pai, e se unirá a sua mulher, e será uma só carne. Está aí o preceito. Então, quer dizer, a unidade física. Esse é um primeiro comportamento, uma primeira fase na construção matrimonial. Depois vem outra. A unidade emocional, aquilo que você leu lá. Portanto, o versículo 5 de Filipenses capítulo 2. Portanto, olha aí, pastor Absa. Portanto, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento do amor. Aí, desse sentimento do amor, já nós vamos fazer gancho. Vamos alçar voo. Vamos para 1 Coríntios capítulo 13. O que diz lá 1 Coríntios capítulo 13, o versículo 2? Olha aí o que diz aí. Essa é uma da construção da primeira fase do casamento. Tem muita argamassa para colocar nessa construção.
E ainda que tivesse o dom da profecia, Olha, vamos lá. Ainda que tivesse. o dom de profecia, Ah, e conhecesse todos os mistérios Isso. e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes, e não tivesse caridade ou amor, nada seria. nada seria. Próximo versículo vai dizer lá. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Pode caminhar para o 4. O amor é sofredor, Aí, é benigno, aí, o amor não é invejoso, olha aí. o amor não trata com leviandade. Aí, para aí, leviandade. Tem muitos casamentos com leviandade, que começa com leviandade e termina com leviandade. Sim ou não? Eu já falei para os irmãos aqui, tem casamento que se você for chamado para ser paranífico, dependendo do perfil que você traçar, você, às vezes, não compensa ir, porque o pessoal vai largar daqui uns dias. Aí você vai lá, gasta, por exemplo, já dei fogãozinho de, como é que é, Dão? Tanquinho, não sei o quê. O último mesmo foi um parente meu aí, casou, para eu falar, comprou uma geladeira de 5 mil, que tem geladeira perto de 15 mil, de 10 mil. Aí comprando lá, falou, você vai comprar isso aí e tal, você fica na dúvida, bem que não deu mais a dar. Não estou falando questão de dinheiro, estou descontraindo aqui. Também não estou fazendo juízo e julgamento de causa disso, não. Não deu nem 2 meses. O povo comprou a geladeira, ficou todo mundo com carneiro olhando. Falei, meu Deus, mas já largaram. Nossa, nós estamos pagando a geladeira. Com quem ficou a geladeira? Com quem ficou a televisão? Televisão cara, televisão hoje tem televisão R$10 mil, irmãos. Não, eu estou falando, qual é a palavra aí? Me ajuda a lembrar? Leviandade. Leviandade. Não construiu na rocha para entrar na primeira fase do casamento, da construção. Se Deus não edificar a casa, não adianta trabalhar, não adianta morrer, não adianta fazer plano, não adianta fazer projeto, não vai adiante. Não vai, não é eu que estou falando, eu não sou bonzinho, minha esposa não é bonzinho, você também não é bonzinho, fulano não é, ninguém é. É uma vida relacional que nós estamos superando a cada dia, irmão. O pão nosso é de cada dia, cada vivência no seu casamento, de 30, de 40, de 50 anos. Meu pai e minha mãe amanhã estão vivendo nova experiência. Esse final de semana eles vão ver outra experiência. São experiências compartilhadas e aceitáveis, preceituais de Deus. São preceituais, não é questão do homem, não. Não é coisa que o homem elabora, tal. Porque quando o homem elabora, esses casamentos aí, né, como é que fala, Nicine hoje, né? Vamos pôr esses casamentos desse jeito aí. Ué. Né, de contrato, tal. Leviano, não fundamenta na rocha, não estrutura, não pré de Deus. Não estou julgando, nem desfazendo disso aí, mas nós estamos querendo tocar no tocante, no que se refere família, onde é que o diabo está acabando com a família. Essa questão, essa palavra, guarda essa palavra, ela vai vir na lição aí mais para frente aí, eu já falei com os irmãos aqui, a autossuficiência é um dos vícios mais perigosos dessa contemporaneidade. É mais perigoso a pessoa se achar que não, eu posso fazer, eu resolvo e vou fazer e pronto, acabou. Tá, por isso que dá com os burros. Mas o que Na água. segura o casamento hoje, como toda vida, é o amor. Se não tiver amor, nada. Pode ter Termina dinheiro, de ler, Joel. pode ter tudo que não dá conta. Se Tá não aí. tiver amor, Tá aí. acaba Tá aí. tudo. Olha aí, lê aí, termina de ler. Não trata com leviandade, o amor. Vamos começar de novo nesse 4, no 4, versículo 4. Olha lá, Joel, lá aí vai ficar mais fácil. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Aí agora chegou na chave mestra dessa primeira fase da construção matrimonial, relacional, preceitual, bíblica. Bíblica. Vamos lá. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Terminando com os irmãos, que nosso tempo já, nosso amigo já foi embora. Mais do que vencer,
precisamos crescer, viu, irmãos? Mais do que vencer, precisamos crescer. Crescer na sabedoria, no conhecimento, no temor a Deus. É isso que é necessário. É mais do que vencer, mais do que nós vencer. Precisamos crescer. Essa é a relação. Um versículo aí, fala de profecia. Pessoa que às vezes é fraco na fé, qualquer coisa está correndo atrás de profetada. Isso é grave, gravíssimo. Lá, Muitos lá matrimônios têm fala lá da sido profecia, destruídos lá. por Havendo essa questão. profecia, serão aniquilados. Mas quando a pessoa está na carne, não está nos dois fundamentos. Não está, não construiu a casa nos dois fundamentos. A profecia aí, então, é em vão. É em vão. Profecia, porque a pessoa não confia. Não confia, então, se não confia, então está desconfiado, está perigoso. Tem aquela frase que diz assim, um adágio popular, eu aprendi isso aí. E também lembro lá da historinha do meu avô. Muito do meu avô, aprendi demais. Joaquim Braz da Silva, pai da minha mãe. Meu avô era assim, daqueles assim, ele tratava você, ele tinha um dinheirinho que ele recebia do banco, me lembrei, pai, banco, não, que banco antigo lá, Banco Rural. Ele recebia, ele emprestava um dinheirinho. Ele emprestava o dinheiro para você. Falou, tal dia eu vou receber. Tal dia ele chegava lá já cedinho. Hoje é o dia, né? Você tem até 6 horas da tarde para poder providenciar. Ele era dessa forma mesmo. Andava a pé, saía daqui de Jardim América, ia lá bater lá na casa da minha mãe. E ele, lá na Vila Nova também. E ele falava assim, quem não confia, presta atenção nessa frase, quem não confia não é confiável. A Bíblia não nos dá a Bíblia nos dá o entendimento de agir com prudência. De que forma? Humilde, como a pomba, prudente, como a serpente. Nós temos que ter prudência, diligência, esmero, denodo. Isso tudo alenca para nós construir essa vida nossa com tanta problemática que tem. Antes de encerrar, só frisar para os irmãos aqui, Eclesiastes, essa é uma das primeiras fases. Essa segunda fase vem os filhos, que é os filhos, a construção lá, os filhos na aljava, as flechas. Tem tanta informação preciosa para nós. Olha, uma das grandes necessidades das pessoas é encontrar a felicidade. O mundo busca felicidade. Tem gente que pensa, vou casar, vou comprar casa, essas casas de condomínio, cara, irmãos, vocês não estão entendendo como é que é o relacionamento desse pessoal aí, viu? Esse pessoal de Hollywood, esse pessoal da TV, que tem muita coisa, que tem muitos milhões, vocês não estão entendendo como é que é esse relacionamento lá. Não vamos generalizar, mas tem problemas, tá? Não pensa que a vida é dessa forma, esse tapetinho vermelho, não. Então, uma das grandes necessidades das pessoas é encontrar a felicidade. A vida a dois possibilita extrair da existência que ela tem de melhor para oferecer. Então, é melhor serem dois. Está em Eclesiastes 9, né? Capítulo 4, versículo 9. É algo que vai além da certidão do casamento, da aliança, da cama, do teto em comum. A família deve caminhar para a dimensão ainda mais profunda do que essas formalidades humanas que são boas, mas não suficientes. Eu quero encerrar só até aqui, tem mais coisa para falar. Não são suficientes. O casamento vai além do contrato, vai além da certidão de casamento, vai além do teto, vai além da cama, vai além disso. Para onde que esse casamento vai além? Vamos lá? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, todo casamento na rocha, ele não vai ser diluído, vai vir tempestade, aquilo que nós falamos aqui, eu anotei, eu quero até gravar isso aqui. Sentimento não segura um casamento na tempestade, não segura. O que segura é a rocha, é Jesus que segura. Aí minha mãe frisou bem, fez lembrar de Eclesiastes, né? Eclesiastes não, 1 Coríntios capítulo 13, o versículo, acho que é o 7. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo parece, apanha. Apanha também, viu? Apanha. Então, fica aí, essa é uma das primeiras fases, tem
N fases para nós discorrer com os irmãos. É muito bom somar aqui com os irmãos. Creio que penso que deva ter cooperado. De uma forma, Deus abençoe cada um. Vamos louvar o Senhor, né? Uma canção e a oferta. Oferta. Hino de número 4.